Está começando mais um Desregrados, o podcast esportivo do portal Litoral Sul. Eu sou o repórter Vitor Filomeno, o apresentador deste programa, que, como o nome já diz, é um bate-papo leve, descontraído, sempre trazendo o assunto do esporte aqui, do esporte de Santa Catarina, do sul de Santa Catarina. E hoje eu estou recebendo o terceiro ex-jogador de futebol que passou pelo Criciúma. Depois de um lateral direito, o Suelton, e de um camisa 10, o Alex Maranhão, chegou a vez de um goleiro. Daqui a pouco eu estou montando o time inteiro já. E ele, quando surgiu aqui no Criciúma, nos anos 2000, chegou a ser campeão catarinense pelo Tigre em 2005, passou pelo Vasco, Ponte Preta, Ituano, América do Rio de Janeiro, além de times portugueses e até da Índia. Para fechar essa última carreira com chave de ouro, pendurou as chuteiras e as luvas aqui no Criciúma. Eu estou falando, é claro, do goleiro Roberto Volpato. Obrigado por ter aceitado o meu convite, ter vindo aqui falar um pouquinho sobre a tua carreira, sobre a tua história para nós aqui do Portal Litoral Sul. Valeu, agradeço o convite, sempre bom, né? Poder relembrar alguns momentos e estar falando com o pessoal aqui da região, o pessoal de todo aí, o alcance que vocês têm. Agradeço o convite mais uma vez, hein? Pô, a gente fica feliz mesmo. E, Roberto, logicamente, pesquisei um pouquinho sobre ti para a gente gravar o programa. Tu é de Orleans, né? Orleans. E como é que tu foi parar na base do Criciúma? Na verdade, eu nasci em Orleans, saí de lá com 4, 5 anos de idade, meu pai trabalhava em banco, e aí ele era transferido para outras cidades, né? Aí eu morei em Araranguá, depois fui para Tubarão, aí São Bento do Sul, norte de Santa Catarina, e em 95 eu vim fazer um teste no Criciúma. Vim fazer o teste, passei, e onde eu saí de casa, né, com 16 anos e vim para cá através de um teste. Sim. E sempre, tua cabeça sempre foi futebol, quando tu era mais novo? Sempre futebol. E goleiro? Ou não, surgiu de repente? Cara, teve uma época assim, até jogava um pouco na linha e tal, mas era sempre a tendência de ir pro gol, né? Uhum. E até eu joguei o moleque bom de bola em 91, se eu não estou enganado, em Tubarão. Eu morava em Tubarão, joguei pro Tubarão como goleiro, né? Fui campeão da fase municipal e tal pela minha escola. E depois eu fui para São Bento do Sul. Quando eu cheguei lá, assim, não quero mais jogar no gol, vou jogar na linha. Aí eu gostava de ser zagueiro também. E, cara, eu virei goleiro porque uma vez eu fui jogar pelada, jogando pelada, e meu goleiro tomava muito gol. Eu falei assim, pô, cara, não tem ninguém para ir lá, nós estamos perdendo, tá, então deixa que eu vou. Daí eu fui lá para meio que resolver o problema, assim. E lá em São Bento do Sul foi esse divisor de água na minha vida. Porque nós estávamos treinando, eu como zagueiro, mas, pô, cara, o nosso goleiro era igual o leite moça, né? Bateu, tomou. Daí eu falei assim, cara, pô, não é possível. Aí faltando uma semana para começar o campeonato, moleque bom de bola, na segunda-feira eu apareci para treinar com as minhas luvas lá, a roupa de goleiro. Daí o Marcão, nosso técnico, pô, o que tu quer de goleiro e tal? Daí eu falei assim, não, eu vou pro gol, cara, não dá. Teu goleiro aí não dá, nós não vamos chegar a lugar nenhum, hein? Dele, não, mas ele é o goleiro titular e tal, tu vai chegar agora, beleza, põe eu treinar aí, depois tu vai ver se eu vou jogar ou não, mas eu tenho certeza que tu vai pôr eu jogar. Aí eu fui treinar, né, cara, eu sempre lá em Tubarão jogava e tal, e foi o que aconteceu, ele me treinei 2, 3 jogos, 2, 3 treinos, ele já falou, não, vai ser difícil você tirar o cara, mas até o próprio guri reconheceu, assim, não tem como, né, ficou meu reserva na parceria, porque não dava, né. Aceitou de boa depois? Aceitou de boa, daí nós fomos campeões também, fomos campeões lá do moleque bom de bola, fomos até a fase estadual daí. E foi aí daí eu comecei a jogar no time amador lá em São Bento do Sul, no Bandeirantes, que era um time que tinha do lado de casa, ficava jogando no meio eu tinha na época 12, 13 anos, jogava no meio do pessoal, tipo alarme assim. Sim. Jogava no pessoal aí mais velho, na época os caras 26, 30, sei lá quantos anos. E eu metido no meio dos caras sempre, eu era o reserva do Bandeirantes, né. E foi indo, até que em 1995 apareceu essa oportunidade para fazer um teste aqui, né? Daí eu já queria essa situação de ser jogador. Aí, tem que fazer um teste e tal, não sei o quê. E aí apareceu essa oportunidade de vir pro Criciúma, passei, fiquei, segui a carreira. Bacana. Quando eu era mais novo, como eu te disse antes da gente gravar também, eu treinava como goleiro e sempre ouvia muito da minha família assim, logo no gol, o cara que mais toma uma porrada, mais se lasca no futebol. Tu ouviu muita coisa dessa assim também? Muita pegação de pé assim? Cara, eu não ouvi nada assim, cara. Meu pai e minha mãe sempre me incentivaram, né? Eu sempre quis ir no gol. Minha mãe deixava de comprar às vezes esmalte, alguma coisa pra ela, porque na época começaram as luvas, né? Pra comprar luva pra mim.
O meu pai também fazia um esforço assim as primeiras, né? E até quando, na época do Criciúma e tal, né? Não tinha condições, eles tinham que me ajudar. Mas sempre me incentivaram a ser o que eu quisesse, cara, assim, não. Lá em São Bento do Sul eu jogava vôlei. Na verdade, eu vou te falar, cara, assim, eu tava mais pra ser jogador de vôlei do que de futebol. Porque na verdade, eu jogava futebol, assim, amador, nunca treinava, era difícil. Sim. Porque amador não treina, né? Quando eu treinava, às vezes à tarde eu estudava alguma coisa. E vôlei eu treinava realmente. Tinha um time lá em São Bento do Sul da Condor, que era um time forte de vôlei. E quando, na época do colégio, o professor me chamou para ir treinar lá, porque hoje meus braços não esticam mais, né? Mas eu tinha uma facilidade de fazer a manchete que meus braços encostavam cotovelo com cotovelo. Isso é raro acontecer com uma pessoa, meu braço é torto assim, e ele privilegia isso. Então quando ele viu eu fazer aquilo ali, ele assim, pô, cara, isso aí é coisa difícil de encontrar no vôlei. A minha manchete, o toque era perfeito, assim, né, na época. Diferenciava da gurizada do colégio, assim, dos outros. Então eu fui chamado, então eu treinava muito vôlei mesmo, treinava nível de tipo profissional, assim, né? Porque era a categoria de base da Condor. Só que daí apareceu o futebol, e aí eu tive que definir, assim. O futebol era minha paixão, né? Foi, sempre será, eu acho. Então, e sempre apaixonado pelo Tigre? Não, daí quando eu vim pro Criciúma, aí, pô, morei aqui, né? Me criei aqui dentro 10 anos, não tem como, né? Não carregar, né? Aquele sonho de vestir a camisa. Aí, na verdade, a minha família toda vascaína, assim, né? Quando eu era pequeno. Sim. Mas aí, quando o cara vem pro Criciúma, já não tem como, né? Aquela vontade, aquela camisa ali, o cara vivendo ali dentro, morando debaixo das arquibancadas, passando toda a dificuldade para ser um profissional, queira ou não queira. É o que diferencia o atleta de base pro atleta que chega de fora do clube. Às vezes ele pode até pegar amor pelo clube ali, né? Porque existem atletas que vão pro clube e dão a vida e se identificam muito e procuram honrar aquilo ali. Mas o atleta de base, às vezes ele tem um carinho maior, às vezes não. Ele tem um carinho maior pelo clube porque ele se criou ali, ele passou dificuldades. Quando eu cheguei no profissional, quando eu fui vestir a camisa do Criciúma a primeira vez, eu lembrei de tudo que eu passei para estar ali. Então aquilo ali marca muito assim na gente, né? Aquela questão da honra de ter conseguido. Claro. Então por isso que o atleta da base, ele sempre volta, ele sempre ajuda. Tanto que nós íamos pro profissional, estava no profissional e sempre ia na base. Às vezes concentrava, sobrava lanche, dava para os guris da base, porque a gente sabia da dificuldade que era. Então é isso, é um ciclo. Sim. Por isso que o atleta de base, ele é importante, né? E por isso que a base tem que ser valorizada por isso, porque você consegue despertar na pessoa, no atleta, um amor que dificilmente ele vai perder pelo clube, né? Ele pode rodar o mundo, mas ele sempre vai ter aquilo, sempre vai ter a lembrança. Porque é a base dele, né? Já diz, é a raiz. As raízes dele estão fixadas ali. Então, por isso a importância que eu vejo da categoria de base. E quando tu estava na base do Criciúma, teve atletas também que te trataram dessa forma aí, como tu tratou esses meninos da base? Sim, nós tínhamos muitos jogadores que ajudavam nós e assim, eu sempre fui educado pelo exemplo, né? Então assim, eu procurei sempre seguir o exemplo, né? De respeitar os mais velhos, de ajudar quem precisava e tinham os atletas, tinha uns que não ligavam, mas tinha uns que sempre acontecia isso. Sim. O lanche do profissional da concentração era diferenciado, né? Claro. Do nosso. Então sobrava às vezes um sanduíche, um negócio, eles enrolavam num guardanapo e levavam pra gente. A gente ficava ali só esperando, né, cara? Depois do colégio, morto da fome, ficava ali esperando e tal. E eles levavam para nós um sanduíche, um suco, alguma coisa. Então nada mais justo, né? Eu falei, é uma das coisas também que a gente queria. Um dia eu vou conseguir estar aqui para poder dar pro pessoal da base também. Um dia eu vou ter patrocínio de chuteira para dar chuteira pro pessoal da base. Eu vou ter patrocínio de luva. Cara, minha maior alegria foi quando eu tive um patrocínio de luva. Patrocínio de luva, assim, da Usport, que eu sempre usei. Sim. Que eu ganhava a luva, eu podia dar. Eu não precisava esfolar a luva até o final, entendeu? Sim. Então isso aí foi uma alegria muito grande para mim, assim, que cara, hoje eu sou um goleiro de verdade, eu tenho patrocínio e eu consigo dar luva pra gurizada da base. Nossa, é uma felicidade. Então a gente vai vendo esses exemplos aí. E por isso que a gente procura passar, né? Eu sempre procurei passar isso. Ajudar para que a semente seja plantada, né? Para incentivar novas gerações. E assim é o ciclo da vida, né? E quando era na base ainda, começando essa carreira, tinha algum goleiro que tu se inspirava assim? Esse goleiro é um cara que eu... cara, assim, muitos goleiros, a gente espelha muitos goleiros, assim, né? Mas eu aqui, cara, a gente tinha uma referência muito grande que era o Alexandre, né? O goleiro Criciúma. Então, na época, eu acompanhei, eu morava em Araranguá, nós íamos ver jogos da Copa do Brasil, eu acompanhei muito o Alexandre. Então, era um cara que eu
que eu me espelhava assim muito, né? Naquela época, o pessoal gritava o nome Zé, Tafarel, quando fazia uma defesa brincando, eu gritava Alexandre, né? Então foi um cara que me incentivou muito. Em 98 eu tive a oportunidade de treinar com ele. Então, cara, tipo assim, eu realizei muitos sonhos na minha vida, né? Muitas coisas que eu nunca imaginava, né? Treinar com o Alexandre, cara. Eu tenho um fardamento dele, né? Até hoje, naquele da Copa do Brasil. Sim. Então, imagina, o cara que via ele na arquibancada, tipo assim, ia da arquibancada e daqui a pouco tá treinando com o cara chutando bola pra ti, tu chutando bola pra ele. Então, são coisas que acontecem que marcam a vida, né? Eu imagino. É demais, né? E depois tu começou a carreira aqui no Criciúma, tu lembra mais em que ano exatamente tu estreou no profissional? Em 2000. Em 2000, tu lembra detalhes assim? Dia Lembro do jogo? Não, o dia do jogo, cara, não me lembro muito, assim, mas foi contra o São Caetano, pela Copa João Avelange, né? Módulo amarelo, se eu não me engano. Daí nós perdemos em casa, acho que foi 3-1. Você tomando 3 gols? O time do São Caetano era aquele time bom, né? Que chegou na final da Copa contra o Vasco. O meu primeiro jogo foi 3 e o segundo 3 também. Lá contra o 15 Piracicaba. E tu tem os dados assim da tua carreira? Ou chegou a compilar isso em algum momento? Cara, eu até tenho assim eu tenho meu currículo ali que dá a quantidade de clubes que eu joguei, os anos e jogos pelo Criciúma tem 161 jogos, mas assim o total até hoje eu não parei ainda para fazer um aparato e dizer assim, não, é isso, tal, não tenho estatisticamente quanto, né? Às vezes tem alguns jogos, algumas coisas, alguns dados que a gente procura, mas eu até hoje não fiz assim é isso, realmente não tem. E pesquisando ali, eu vi que tu jogou fora do Brasil em 2 oportunidades, né? Se fosse separar um período de tempo, né? Foi em Portugal, Sim. No Moreirense e no Vitória de Setúbal, né? Isso. E na Índia. Na Índia. Foram os 2 países que tu jogou assim. E como é que foi essa experiência de jogar nesses 2 países? Portugal foi muito bom, assim, né, cara? Todo objetivo que eu tracei em Portugal eu consegui, né? Primeiro fui pro Moreirense, Série A do Campeonato Português. O objetivo era manutenção, porque o time era muito... Imagina, o time tinha 4 anos atrás, estava na Distrital. Vamos citar um exemplo. Imagina o Caravaggio aqui, o Caravaggio aqui. Agora, o Caravaggio começou o ano passado como profissional. Daqui 4 anos o Caravaggio está na Série A do Brasileiro. É uma ascensão muito rápida. Muito rápida. Então, cara, o objetivo era a manutenção, nós conseguimos. Depois aí nós nos mantivemos e o Vitória de Setúbal caiu nesse ano. E no outro ano eu fui pro Vitória de Setúbal com o objetivo de subir o time. E nós subimos o time. E aí em 2010 eu fui pro Moreirense, que o Moreirense estava se reestruturando de novo, que tinha descido, enfim. E o objetivo era se manter na segunda liga e nós conseguimos, né? Então assim, lá foram 3 passagens muito boas para mim. E lá quando tu chegou lá no Moreirense, por exemplo, na primeira passagem tu já chegou conseguindo já jogar ou não, levou um bom tempo? Eu saí em 2002 daqui, eu era titular do Criciúma, comecei a Série B do Brasileiro, 3 jogos e fui embora. Que daí o pessoal falou que precisava de goleiro lá, tal, que queriam contar com um goleiro que já tivesse jogado. E quando eu cheguei lá não era nada disso. Tinha o João, que era o goleiro que veio desde a Distrital, desde lá de baixo? Lá de baixo até a primeira divisão, muito bom goleiro. E eu saí daqui titular, cheguei lá como reserva. Como é que fica a cabeça nessa hora? Cara, assim, foi complicado. Bate um arrependimento, assim, né? De um momento. Imagina, quando eu cheguei lá, eu vi que a realidade era totalmente diferente do que me falaram, né? Aqui o time nosso era muito bom. Eu saí aqui no pátio, ainda falei pro meu pai assim, olha, vou embora, mas o Criciúma vai ser campeão brasileiro da Série B, porque o time era muito bom. Mas é o meu sonho, eu queria ir e tal, agora não tem mais volta. E fui. Cheguei lá, vi a realidade toda diferente. Não ia jogar, saí de titular para reserva. Sim. O que me foi falado era que eu ia jogar. Mas é aquilo, né, cara? Cada escolha uma renúncia. E eu tracei um objetivo e falei assim, não vou desistir. Porque se eu tivesse voltado, talvez hoje eu estaria, mas se eu tivesse ficado em Portugal, não sei o quê. Então assim, eu tracei aqueles 10 meses de objetivo, eu falei, vou roer o osso aqui e vou enfrentar essa missão aqui. Foi o que aconteceu. Aí depois de 8 rodadas, se eu não me engano, eu comecei a jogar. O João machucou, Sim. Aí eu... E financeiramente valeu a pena também? Cara, em relação ao que eu ganhava no Criciúma, valia.
Porque o euro na época tava... Nunca ganhei muito aqui também. Sim. Naquela época valia muito, né? Valeu pra mim, valeu, mas não foi pro cara... Foi só um negocinho a mais, né? Claro. Mas não foi nem pela questão financeira, fui pela questão de oportunidade, de sonho mesmo. Sim, imagina. E objetivo, né? E jogar contra grandes equipes, enfim. Ficar na Europa e tal. Jogou lá com o Porto, Benfica. Joguei contra Porto, Benfica, Sporting, joguei contra esses caras tudo aí. Não encontrou Na época o Cristiano Ronaldo estava no Sporting ainda? Tava no Sporting, eu assisti o primeiro jogo dele. Olha só. O primeiro jogo dele eu tava no banco. Aí depois a segunda partida, eu acho que ele entrou no jogo, não sei nem se entrou. Sim. Mas joguei com esses caras tudo aí, Jardel, os caras tudo aí, pô, tá louco. O time do Porto, aquele foi campeão de tudo, eu joguei com os caras. Imagina. Apanhou ou não? Nós perdemos de 1-0, eu fui o melhor em campo. E no outro jogo também, perdemos 2-1, roubado ainda. Como assim? O que deu? O árbitro... Nós estávamos com a bola no nosso campo, o Vitor Bahia veio até o meio campo e o Demetrios estava junto com ele conversando, aí o árbitro seguiu a bola. O Vitor Bahia foi voltar, o Demetrios ia sair, o Demetrios e o gol deles, o Vitor Bahia segurou o Demetrios no meio do campo. Segurou assim, não deixou ir falta, o árbitro só deu cartão amarelo. Era para expulsar. Claro. Aí depois no segundo tempo, eu saí jogando com o meu zagueiro. Ele pegou, girou, o atacante do Porto veio, se enrolou nele e caiu, o juiz deu pênalti. Então, tipo assim, a maior vergonha que eu vi até hoje. E nós perdemos o jogo 2-1, era pra ter ganho o jogo, nós estávamos ganhando de 1-0, eles arranjaram... Enfim, o primeiro foi um massacre. O primeiro jogo foi 1-0, os caras comemoraram, né, que nós perdemos, né? Porque era pra ser uns 70, eu acho. Cara, eu nunca me esqueço. Eu saí do jogo, primeiro tempo, cara, todo lanhado, todo sujo, cara. Tava chovendo muito, assim, cheio de areia no olho, o joelho saindo sangue, todo cortado. E isso foi no estádio do Moreirense? Foi no estádio das Aves, porque o estádio do Moreirense não estava pronto ainda. O segundo foi no estádio das Antas, que não era o estádio do Dragão ainda. Sim. Foi em 2002, né? 2003. Cara, o Vitor Bahia não sujou nem a meia, cara. Eu até ia trocar a camisa com ele, fiquei com vergonha. Pô, como é que eu vou chegar sem trocar a camisa com o cara, né? Aí, mas nós perdemos 1-0, os caras comemorando. Eu cheguei no vestiário, os caras tudo felizes. Em grande, pá, foda, grande partida. Eu falei, pô, tá de sacanagem, pô, não sei o que. Eu cheguei chutando o balde, perdi, mas os caras assim, eles chamavam de Tigrão, né? Ô Tigrão, calma, pá, foda, tu não sabe. Tipo assim, tá louco, cara. Olha com quem que nós jogamos, cara. Perdi de 1-0, tá bom. Aí depois que eu entendi o porquê daquilo, né, cara? Que não tinha lógica, né, cara? Imagina. Aí quando nós fomos jogar o jogo da volta, chegamos lá no estádio das Antas, pô, daí só pelo estacionamento eu já vi a diferença. Né? Um carro de um cara do Porto comprava o carro dos nossos atletas tudo, né, cara? Pagava o salário de todo mundo, eu acho, cara. Comprava um time, se quiser. Então, assim, a diferença era absurda, né? Tipo, o cara começa a entender como é que é o negócio, né, cara? Mas foi uma baita de uma experiência pra mim, assim, foi... E na Índia, lá no Mumbai City, como é que foi? Não faz tanto tempo também, né? Na Índia foi 2016, né? E como é que foi lá? Eu fui lá, joguei 6 partidas como titular, e aí depois eu... Cara, comi um sanduíche lá, peguei uma bactéria no negócio, começou a me dar... Tive que ficar internado 2 dias. Meu Deus. E daí, nesse meio tempo, 2 volantes indianos machucaram, só podia jogar 6 estrangeiros. Aí tiveram que colocar 2 estrangeiros. Aí voltou o goleiro que era da seleção indiana, o Amirinder. E nesse período eu fiquei sem jogar, daí calhou que os outros 2 atletas machucaram e não voltaram mais, tiveram que pôr 2 estrangeiros, eu perdi a vaga e fiquei lá só passeando, assim. Mas foi uma experiência boa também. A realidade lá é muito diferente. A gente vê que é uma cultura completamente... Muito difícil assim morar lá, cara. É. Quando eu fui jogar a Hero Super League, né, que é uma liga independente lá, né? Não foi o campeonato indiano. Então é uma liga muito organizada, os times investem bastante, muito legal, assim. Foi uma experiência muito boa. E agora a realidade, assim, para morar lá é complicado, bastante complicado. E a comida lá, se adaptou não. ou não? Tanto que deu... Não, porque eu comi o sanduíche lá... Cara, a Índia, tipo assim, meu diagnóstico da Índia, assim, a impressão que eu tive é essa. Os opostos são muito distantes, né? O rico e o pobre, eles são muito distantes, assim. Só que eles convivem junto. Só que, tipo, ninguém... A pessoa tem aquelas situações, né, de castas, enfim. Ele sabe que se ele veio sem condições, ele tem que passar por aquele período ali para, quem sabe, na próxima vida ele voltar numa condição melhor. Então eles têm essa situação. Então eu achei legal, assim, mas
a hierarquia, a cadeia hierárquica, ela é meio pesada, assim. O pessoal do alto escalão, ele esculacha o pessoal de baixo, sabe? O pessoal de baixo passa trabalho, assim. Não é... Quando eu fiquei internado, fiquei 2 dias lá, daí eu ouvi o chefe lá, o médico, chegou nas enfermeiras, nossa, cara. Quase que eu falei, ô amigão, calma. Não é assim, né? A gente não tem esse tratamento. Né? Sim. Mas ele, nossa, esculachou assim mesmo. Né? Daí eu perguntei pro nosso médico e tal, daí... Eu fiz amizade, assim, o médico lá, o pessoal muito fora de série, assim. O nosso staff era... Daí ele falou, Roberto, aqui é assim, é a situação nossa, tal, a cultura, tal. Eu disse, não, então, se é assim, beleza, né? Eu não vou querer mudar a cultura dos caras, cada um na sua. Mas tem essa situação, né? E na época que tu foi, era aquele momento ali que bastante jogadores brasileiros foram pra Índia? Sim, sim. Um estouro, assim, do futebol indiano, né? Porque o Elano tava lá, tava o Helder Postiga, tava um monte de gente. O André assim. Santos também não foi pra lá nessa época? Não? O André Santos? Não, acho que ele foi talvez antes, cara, assim, porque daí tinham os marquee player, né, que eram os atletas referência. Tipo, o nosso era o Diego Forlan, do nosso time, né, então eles trazem uns caras para divulgar a liga. Sim. Então, os caras mais... Mas acabou não dando muito certo. Não, a liga tá lá até hoje, cara. A liga é uma liga forte, né. Aí, o que eles fizeram? Podiam jogar 6 estrangeiros e 5 indianos. Aí, depois eles inverteram, né. Agora são 6 indianos, se eu não me engano, e 5 estrangeiros. Também não acompanhei muito mais. Mas é uma liga bem legal, cara. Bem... Nossa. Olha, não é... Eu indico pra todo mundo. Se tiver oportunidade, vai. Pode ir, porque... Agora eles aumentaram o tempo também, né? Na época eram 4 meses de competição. Depois já passou pra 6, agora acho que são 8 meses. Sim, já ficou já ficou um negócio mais legal, assim. Cara, eu joguei pra 45 mil pessoas lá, cara. E isso que tinha... Acho que o nosso estádio do Mumbai, o do Calcutá, se eu não me engano... E tinha outro estádio lá que os caras falaram que ia jogar para 90 mil. Só que eles estavam em manutenção por causa do... Acho que teve um campeonato mundial sub-17 lá, se eu não me engano, 17 ou sub-20. E aí eles iam usar esses estádios aí como sede, né? Então por isso que não foram aproveitados. Mas, cara, todo jogo estádio lotado. Legal, muito legal, assim. E antes disso tudo, tu teve umas passagens aí pelo Vasco. Foi o grande clube do Brasil que tu jogou? Assim? Foi. Eu saí do Cristiano e fui pro Vasco, né? Em 2005. E como é que foi lá? E lá até 2008. A família vascaína, né? É. Acho que pra eles deve ter sido... ali foi, né? A realização de um sonho, assim, da família toda. E ficou um bom tempo lá, né? Eu fiquei 3 anos e meio. Eu fui em 2005 emprestado e depois eu fui vendido, né? Aí me compraram. E eu fiz mais 3 anos de contrato. E saí... Acabou meu contrato em 2008, aí nós... Joguei pouco em 2008 também. Foi o ano que o Vasco foi rebaixado? O ano foi rebaixado, eu acabei na reserva, daí não... Também aconteceram algumas coisas que eu também não queria mais... Cara, sabe? Em relação ao clube? Fizeram algumas coisas comigo que chegou uma hora que eu falei... Mas não quero mais, quero ir embora. Era aquele presidente lá... O Eurico Miranda, Mas depois, em julho de 2008, ele saiu e mudou. Entrou o Roberto Dinamite. Mas aí em 2008 aconteceram algumas coisas lá, desde 2007 já, né? 2007 foi o único ano que eu não joguei uma partida profissional na minha carreira, nenhuma. Aconteceram algumas coisas, cara, queria que eu fosse embora, me devia o dinheiro, eu não fui. Aí queria me emprestar para um monte de time barca furada, eu não fui. Aí 2008 quando começaram também, aí fica naquela forçando. E aí eu não aceitei e fui indo. E aí jogava e voltava pro banco. Teve uma época que eu joguei 4 partidas seguidas. Ganhei 3, empatei uma. E me tiraram, sabe? Então, assim... Aí chegou... Depois disso aí eu falei... até o Carlos Germano conversou comigo. Eu falei, Germano, não dá mais pra mim, cara. Deu. Não quero mais. São essas coisinhas assim que explicam... daí até os caras... Tipo assim, chegou em agosto, setembro ali... Os caras queriam renovar o contrato comigo. Eu falei, não... Me paga o que me deve aí primeiro. Daí os caras, não, vamos pra frente. Não. Daí eu já tava... Daí eu já meio que perdi, sabe, cara? Sim. Perde aquela vontade. Cara, eu... Começando a sentir, assim, daí não foi legal. E eu pus aquilo na cabeça, daí acabou o contrato, fui embora, ficaram me devendo, enfim, toquei. Sim. Tive que acionar o clube, porque fazer o quê? Tem que ser assim, né? Já acionar? Imagina, tive que acionar, senão não ia receber dinheiro que era meu. E chegou a... Acionei, recebi, ganhei. Os processos que eu tive, eu ganhei e recebi já, 12 anos depois, 10 anos, 11 anos depois. E é assim, cara, infelizmente, o cara tem que acionar o clube. Já que não dá para punir civilmente o dirigente, né, que é o que nós queríamos fazer e não chegou em Brasília. Sabe como é que é a política no Brasil, né? Quando tem que punir o alto escalão, sempre tem um negocinho, né?
Aí o pessoal não aceita, pá, enfim. O amigo dos... Então daí complicou, porque o certo era punir civilmente o dirigente, né? Pra, por exemplo, o Vasco ficou me devendo. Não foi o Vasco, né? Foi quem administra, né? Claro. Então eu tinha que acionar o cara. Não é a instituição, porque né? Porque daí o que eles fazem? Eles pegam e jogam o atleta contra o torcedor é movido a paixão. Léo, o Roberto acionou o Vasco na justiça. Eu não queria acionar o Vasco, queria ter acionado quem não me pagou, que ficou me devendo, né? Aí os caras saem por bonzinho e o atleta por vagabundo, né? Sim, o cara trabalhou, não recebeu. Eu tinha um contrato. Fiz um contrato, assinei. Não botei arma na cabeça de ninguém. Os caras que propuseram aquilo. Sim. Tá feito o acordo? Tá feito o acordo. Todo mundo assinou. Então eu tenho que receber. Claro. O cara não me paga. É um emprego normal, né, Roberto? Eu tenho que pagar, ainda tive que pagar 20% ainda pro advogado. Pagar para receber o dinheiro que é meu. E os caras ainda chamam o cara de mercenário, de vagabundo, não sei o quê. Por quê? Porque eu não posso punir civilmente o dirigente que não me pagou. É um erro no Brasil? É. Mas infelizmente nós tentamos mudar a lei e não conseguimos. Essa foi a única vez que tu precisou acionar um clube? Ou já teve outras vezes assim? Não, eu acionei outro já também. Já acionou? O futebol brasileiro é assim. Complicado. O futebol não. Nós temos que saber distinguir as coisas. As pessoas... Algumas pessoas que trabalham ali. Porque o futebol é legal, o futebol é bom, é a paixão do brasileiro. Só que tem algumas pessoas que trabalham ali que estragam o futebol. É isso. E elas não são punidas. O futebol é punido. O clube é punido e as pessoas não são punidas. E esses casos assim que acontecem não tiram o tesão do cara de jogar bola? Assim? Não afeta o cara de alguma maneira? Não afeta por quê? Porque a gente... Eu vou falar por mim, né? Não posso falar pelos outros. Eu sempre amei o futebol, assim, eu gosto do futebol, é como eu te falei. Não me afetava porque o cara fica louco, pô, não recebe dinheiro que é teu. Imagina, cara, tu podia... Daqui a pouco tem situações que tu deixa de fazer por um dinheiro que era teu, cara, que os caras não te pagaram. E aí tu perde alguns negócios, algumas coisas, entendeu? Enfim. Só que tu não muda por quê? Tu quer continuar naquilo porque a intenção do cara às vezes é estar ali para tentar mudar aquilo. E outra, a paixão do cara é a única coisa que a gente sabe fazer. E eu não vou abrir mão por causa de pessoas, né? Sim. Então a gente toca em frente, a gente vai. Só que é complicado, assim, cara. Tem muito colega meu que largou, assim, alguns largaram por causa disso, cara. Pô, tu vai pro clube e não recebe. Põe na justiça. Aí tu vai pra outro e não recebe. Justiça. Daqui a pouco tu jogou em 2 anos em 2, 3 clubes, tu não recebeu nenhum, tá na justiça, vai receber quando? Aí tu não recebeu, tem que fazer a máquina girar, tem que... Sim. Aí tu, às vezes, eu já vi colega meu que largou por causa disso. Foi trabalhar para sustentar a família. Sim. No Brasil, tem situações. Eu, no final da minha carreira, eu passei por isso. De trabalhar 4 meses e ficar 8 desempregado. À procura de clube para outro ano. Pô, cara, tu faz isso Eu fiz isso, ainda bem que eu fiz no final da minha carreira. Já me encheu o saco, já queria largar. Agora tu imagina, tem cara que faz isso a carreira inteira, assim, cara. Então é complicado, né? E isso é mais comum em um certo... tamanho de clube ou em qualquer clube de qualquer tamanho isso pode acontecer ou já aconteceu? Cara, alguns clubes na época, agora tá dando uma melhorada, enfim, a consciência, alguns dirigentes, né? A consciência de pagar em dia, essas coisas aí e tal. Cara, porque as pessoas acham que o atleta receber em dia é um favor, cara. Não, cara, isso aí é uma obrigação. Tu fez um contrato, tem que receber. Entendeu? A gente é cobrado por pessoas que se ficar 2 dias sem receber, quer fazer greve na empresa dela. O cara fica 3 meses e tem que ir bater palma e as contas em casa, cara. Aí vem chamar o cara de mercenário. O pessoal acha que todo mundo ganha 100, 200, 300 mil por mês, cara. Que é o quê? 1% do jogador? 1%, 1, 2, nem 2%, né? Então as pessoas têm que entender que quando tu firma um acordo, tu tem que receber. Ah, mas daí o cara ganha 700 mil. Tá, e daí? Quem que ofereceu pra ele? Cara, se eu vou te contratar... vou te contratar, vou abrir uma empresa de marketing. Eu vou te pagar 100 mil por mês. Mas tu vai dizer que não? Claro que não. Eu vou, né? A culpa é tua. Se não receber, a culpa é minha, que te contratei, não tinha receita para aquilo e contratei um cara. Qual é a lógica? Os caras põem a culpa em quem? No jogador, que é vagabundo, que pediu muito. Cara, tem um gestor, o gestor tem que saber gerir, o nome dele já diz, eu sou um gestor. Gerir, se eu arrecado 1 milhão... eu tenho que gastar menos de 1 milhão, né? Sim. Tem que sobrar um negocinho pro imprevisto, né? Tem que ter Só que daí os caras não fazem isso. E é como eu falei anteriormente, eles usam a comoção pública, a paixão do torcedor, para jogar contra o atleta. Nós queríamos fazer isso. Que é por fim, tipo na gestão temerária, né? Quanto é que o clube arrecada? Tanto. Vamos pôr o número reto, 1 milhão. Cara, ele tem que destinar 700 mil pro profissional, depois tem o resto para
70% profissional, depois 30% para base, alguma coisa, enfim. Só que ele tem que gerir 1 milhão ali, mas daí o cara arrecada 1 milhão, gasta 1,5 milhão. Aí por isso os clubes quebraram tudo. Aí o cara põe na justiça. Tu põe o clube na justiça. Cara, ganhou, é 1% ao mês, juro sobre juro. Daqui a pouco tu tem uma dívida de 100 mil, demora 10 anos para receber, ela dobra, quase triplica. Vai passando para frente, quem é que perde? O clube. Cara, quando eu peguei a lista do Vasco, assim, ó, que tinha a lista, né? Eu era o número 91, se eu não me engano, num processo lá, cara. Meu Deus. Que eu peguei a lista, assim, 3, 4 folhas, que eu vi, eu falei, cara, não vou receber nunca mais. Porque eles fizeram um acordo que eles depositavam um valor por mês, enfim, ia ter que ir somando até chegar no meu. Eu falei, cara, nossa. Não vou receber nunca. Daí eu olhei lá uns guerreiros, não vou falar nome, uns guerreiros aí que jogaram aí, mais famosos assim que eu ouvi. Meu Deus do céu, cara. Se ele tá aqui... Pô, não vai chegar no meu dia nunca, cara. Tu é louco. Então é isso que acabou com muito clube aí de futebol, cara. Sim. Complicado. Os caras brincam de dinheirinho, né, cara? É isso aí. Aí agora o que acontece? Alguns clubes aí se arrumaram, tal, são time de ponta, deram exemplo, pagando em dia, fazendo as coisinhas e tal, não sei o quê. E agora a gente vê muito, por exemplo, clubes que estão se organizando, por exemplo, aí Cruzeiro, Vasco, que também daqui a pouco está se organizando. Está se organizando. Daqui a pouco vem os jogadores que ainda têm as coisas e pressionam ainda mais, né? Sim. Com razão, claro. Cara, eu sempre... O meu problema nunca foi assim, eu falo para as pessoas têm que entender o seguinte, o jogador bom não tem problema ele ganhar muito, cara. O problema é o ruim ganhar muito. É verdade, cara. Eu citei na época o exemplo do Alex, o meia. Cara, o Alex dava passe, batia a falta. Cara, um craque. Cara, tu tem 1 milhão pra gerir o time. Dá 500 mil pro Alex. Beleza, cara. A bola vai chegar nele, ele vai resolver. Sim. Agora o problema é tá o pé de rato ganhando 100 mil, 200 mil. Aí se o pé de rato ganha... Cara, é assim, ó, se tu pega um pé de rato ali e dá 100 mil pra ele, pô, quanto é que tu vai pagar pro Cristiano Ronaldo? Pro Messi? Se tem um pé de rato ganhando 1 milhão por mês, o Cristiano Ronaldo, o Messi, os caras têm que ganhar quanto? É por isso que inflaciona, cara. O problema não é o bom ganhar muito, é o pé de rato, cara. É complicado, velho. É a minha maneira de pensar, sei lá. Cara, assim, ó, eu tenho uma visão diferente, sei lá. Sim. Cara, o cara pra ganhar 50 mil no futebol, o cara tem que ser bom jogador, cara. Tem que ser bom, cara. 50 conto é dinheiro, velho. Sabe? Porque daí tu dá uma equiparada e daí tu vai fazer o bom ganhar isso, aí tu vai nivelando, sim, cara. É um parâmetro, né? Não é que, mas tu não quer que os caras ganhem. Não, eu quero que os caras que jogam, pô, tu olha pro Cristiano Ronaldo, quanto é que o cara ganha? 5, 6, 10, era pra ganhar mais. Sim. Cara, todo mundo para pra assistir o cara. Agora tu pega uns pés de rato, chega no jogo, não acerta 2 passes. O cara tá ganhando 70 mil, 80, aí complica, né, meu amigo? Aí por isso que os clubes estavam tudo quebrados, a maioria. Na realidade, cara, assim... Não, eu tô errado? Não, claro que não. Cara, minha linha de raciocínio, assim, eu sou muito reto, assim. Sim. Cara, quando eu era um goleiro que eu jogava, tipo assim, série sei lá o quê, o cara ganhava tal. Conforme vai subindo, pô, vai jogando. Eu jogava quase todos os jogos no ano. Tem que ver isso aí. Tu tem que começar a ganhar um pouco mais. Agora tu não pode, pô, um goleiro que joga 30, 40 partidas no ano, 50. Pô, ganhar 10 e o outro que joga 2, 3 ganhar 80, 100. Porque aí é que começa o rolo, né, cara? A confusão, né? Mas, ô Roberto, pulando um pouquinho assim, daqui a pouco a gente tem um tempo estipulado, daqui a pouco a gente tá batendo esse tempo. Vou pular um pouquinho ali da Ponte Preta, tô nessa... E o teu retorno pra Criciúma, né? Que tu voltou primeiro pro Próspera. Próspera. Tu trabalhou com o Paulo Baier, foi na época já do Paulo Baier? Não, eu voltei em 2019. Tá. Que eu queria... na verdade, eu fiquei parado 2 anos, eu meio que já ia largar assim, já não... Daí... Eu voltei pra bater, porque um dia vendo o retrato da minha filha maior, entrando no campo comigo, a Manu acompanhou muito eu. Daí eu tive uma filha, eu parei por causa disso. Eu tive a segunda filha, eu falei que a primeira eu nem vi nascer, só fui ver 3 meses depois, quando eu estava em Portugal. E eu falei que eu não ia mais passar por aquilo e não ia deixar minha esposa sem o suporte. Então eu fiquei, abri mão de ir para alguns lugares e para ficar com ela, porque ela já estava uma idade um pouco mais avançada, assim, tal, e ficou com medo, tal. Eu senti que assim, não, agora é o momento... Eu sempre abri mão da família, de tudo pelo futebol, assim, ó, agora chegou o momento de eu... Inverter. E foi o que eu fiz. Dei o suporte tal, e nisso foi passando o tempo e ninguém mais contrata, porque já vai ficando com uma idade mais avançada.
Daí foi onde apareceu o Próspero. E tu já estava também querendo, eu buscando ali lendo, tu já estava também buscando algo aqui por Criciúma, né? Sim, eu queria ficar, eu queria ficar perto de casa, mais próximo aqui e tal. Daí apareceu o Alex, o Viola, que é um amigo meu, das antigas, eu conheci ele. Ele conhece pessoas, pô, Bertão, vamos voltar. Assim, cara, pois é, o que tu acha? Ah, cara, o pessoal do Próspero e tal, tinha subido em 2018, 2019, vamos fazer um time, conheço o pessoal ali, pô, pra te voltar, acho que a galera vai querer. Daí ele assim, cara, vamos traçar um plano aqui, cara, pra daqui 2 anos tu voltar pro Criciúma. Eu falei, pô... Falei assim, cara, eu olhei pro relógio e falei, até voltar pro Próspero, beleza, assim, tal. Agora pro Criciúma é meio complicado, né, cara? 2014 é pra ter voltado voando, tava jogando na ponte titular, capitão, não deu certo. Chegou a negociar na época com o Criciúma? Sim. Me ligaram na terça-feira, falaram que quinta-feira me dar uma resposta, quinta-feira anunciaram outro goleiro. Nunca mais me falaram nada. No meio de 2014 ali? 2014, é. No meio, na Série A do Brasileiro. Enfim, daí... Eu disse, não, mas beleza, cara. Desse, não, Roberto, vamos pro Próspero e tal e... Faz um campeonato bom ali, sobe o time. Eu disse, não, cara, subir o time, fazer um campeonato bom, eu trabalho pra isso, eu brigo. Agora, o Criciúma ali vai ser meio difícil, mas vamos tentar. Em 2019 foi, cara, lamentável a situação. Prometeram umas coisas e não cumpriram nada. E a situação do clube... Nós só não caímos pra terceiro de novo porque o Blumenau caiu fora da competição. Sim. E aí, em 2020, surgiu a oportunidade de novo. Daí o Bahia ia ser o técnico. Aí já foi um negócio mais organizado e tal. Fechou, né? Aí nós subimos o time, campeão da Série B do Catarinense. E aí, 2021, Série A ali, cara, inquestionável o campeonato que eu fiz, assim. Fui o segundo melhor goleiro do campeonato. Peguei muito mesmo, tava voando, não teve hipótese, assim. Só fiquei para trás do goleiro que foi campeão, o goleiro do Avaí. Seleção top da bola, enfim. E aí começou o rumor e tal, fui pro Criciúma, né, cara? E aí eu voltei pro Criciúma. E ali foi que tu sentiu realizado, né? Cara, ali tipo assim, ó, ali eu vi que a mensagem que eu sempre passei na minha vida, porque eu falei que quando eu saí do Criciúma, eu falei assim, um dia eu vou voltar. Ali eu vi, cara, que assim, ó, tem um ser que ele comanda as coisas. E o que eu passei sempre na minha vida, a mensagem que eu procurei passar sempre para as pessoas, ela foi cravada mesmo e assim, ó, cara, o que tu sempre passou, tu vai ser merecedor daquilo, que é nunca desistir dos sonhos e nunca deixar ninguém dizer que tu não é capaz daquilo ali, cara. Se tu tem um objetivo, vai e luta por ele. Eu sempre fui assim. E é o que eu procurei passar sempre a minha vida toda para as pessoas. E o Papai do Céu falou assim, ó, aquilo que tu procurou passar para as pessoas, eu tô te dizendo que é verdade, cara. E foi. Eu voltei pro Criciúma com 41 anos de idade. Eu acho que eu devo ter sido o goleiro mais velho que jogou no Criciúma, com 42. Contra o Avaí eu joguei, eu tinha 42 anos. E a tua última partida foi aquela contra o Figueirense? Contra o Figueirense. 3x1, né? 3x1. Eu trabalhei nessa partida. Daí eu quebrei o dedo e fiquei impossibilitado de dar sequência na Copa Santa Catarina. Aí apareceram algumas coisas esse ano pra mim, Campeonato Gaúcho, algumas situações aí. Mas aí eu assim, cara, aquela partida contra o Figueirense foi tão legal, cara, que... Foi. Eu lembro. Eu falei assim, ó, eu vou escolher ela, cara. Eu não tive a oportunidade de escolher a estreia do cara, tu não pode escolher. Sim. Mas a última partida, cara... Tu consegue. Eu assim, ó, Deus me deu esse privilégio de eu escolher. O último jogo teu vai ser isso aí, cara. E eu falei, vai ser. E foi. Tu agarrou muito aquele dia, eu lembro. Aquele jogo ali foi... O que aconteceu ali foi, olha, cara, foi um presente de Deus, né, cara? Cara, assim, ó, o cara ser honesto, trabalhador, cara, pode ter certeza que as coisas vão acontecer. Uma hora ou outra elas vão acontecer. E vão acontecer. Tipo assim, eu não ganhei muitos títulos, não consegui seleção. Mas, cara, se eu olhar pra trás... Essa semana passada eu até parei em casa, assim... Eu tava viajando lá em casa, assim, pô... Cara, tu já parou pra agradecer a tua carreira, cara? Pra agradecer a Deus, assim, ó, pô... Senhor, obrigado, cara, pela minha carreira, por tudo que eu sonhei eu consegui, assim, a maioria das coisas, jogar em grandes estádios, jogar pra 70, 80 mil pessoas, cara, ir pra Europa, conhecer grandes caras, pô, jogar com o Romário, cara. Joguei com o Romário, cara, 3 anos, cara. Eu conversava com o Romário, cara. Pô, eu vi o Romário Copa do Mundo, na época do Vasco, que eu era pequenininho, nós se reuníamos lá em casa pra assistir jogo, era o Romário
Romário Dinamite e tal. Cara, Romário, Vai cara. jogar com ele. Bebeto, cara. O Bebeto foi meu técnico, cara. Jorginho, pô, 3 jogadores da Copa de 94, cara, que eu vibrei, trabalharam comigo, foram, pô, que é isso, cara? Pô, apertei a mão do Tafarel, cara. Pô, que é isso, cara? Até eu vi um atleta, me esqueci agora quem foi, que conversou com o Ronaldo e no fim da entrevista ele pegou e passou a mão na perna do Ronaldo, passou nas pernas dele assim, um atleta da seleção agora, me falhou o nome agora. Eu apertei a mão do Tafarel na véspera do jogo contra o Brasiliense. Foi a melhor partida que eu fiz no Vasco até hoje, cara. Peguei. A defesa mais simples que eu fiz foi um pênalti que eu peguei. O resto, a mais simples. Cara, eu falei, pô, apertei a mão do homem. Não tem como, né, cara? Deu certo. Vai todo dia agora cumprimentar ele. Cara, então assim, ó, não tem, cara, assim. Aí eu peguei e agradeci. Pô, agradeci. Eu devo ter agradecido, certeza, mas eu vou agradecer mais uma vez, porque não é possível. Pô, consegui muita coisa, assim. Conheci grandes lugares, grandes estádios, falei com grandes pessoas, cara. Conheci muitas pessoas boas na bola. Tive o desprazer de conhecer algumas também, né? Mas aprendizado também. Claro. Com as boas eu aprendi o que fazer para ajudar os outros e com as ruins o que não fazer para atrapalhar, tá ligado? Para não atrapalhar os outros. Então tudo são experiências, cara, assim. Legal, gostei. E, Roberto, para finalizar, a gente já tá com o tempo até estourado. Tu fez agora os cursos da CBF? Esses são os teus tô fazendo a licença agora? B da CBF para continuar no futebol, né? Sim. Existem algumas licenças que nós precisamos para, tipo, avalizar, credenciar, né? Então, a licença B, a A e a Pro. Eu comecei com a B agora. Ela te credencia o quê? A base, né? Trabalhar na base, auxiliar. Mas só quando tiver realmente tudo formadinho, bonitinho, ou tu já... Não. Eu tenho um trabalho final agora. Eu tô fazendo os trabalhos finais. Eu fiz a parte online, fiz a parte prática e agora tenho que fazer os trabalhos que tem que entregar, tipo uma monografia, né? Uhum. A observação técnica e a formação num clube. E aí depois, tudo corrigido, eu recebo a carteirinha que me credencia. Nossa. E aí depois eu quero fazer a Pro pra seguir no futebol. Vai dar tudo certo e a gente espera te ver aí agora na beira do gramado, né? Quem sabe aí, o treinador, preparador, ou é mais... Cara, eu fiz educação física para ser preparador de goleiro, mas eu acho que vou arrumar mais para começar na parte técnica ali. Sim. Como técnico, auxiliar. Massa. Vamos ver. Aí até tá falando com um amigo meu, ele falou, tá, Roberto, tu quer o quê? Profissional ou base? Cara, quer aparecer primeiro ou encaro? E aí vamos ver, contribuir um pouco aí. Vai dar certo, dá o retorno agora, né? Já te ensinaram tanto, agora ensino os outros, né? Eu fiz o curso para ver para mim aprender a passar o conhecimento, né? Às vezes o cara não sabe, né? Tem claro. Que ver. Nem todo mundo sabe, né? Às vezes eu recebi muito treino, eu recebi muito conhecimento, mas tem que ver se eu vou saber passar, né? Claro. Isso que é mais importante. Roberto, obrigado por aceitar nosso convite e ter batido esse papo que passou voando aí, nem quase 7 horas da noite a gente já perdeu até o tempo. Obrigadão mesmo, boa sorte nos teus novos empreendimentos aí, ser técnico e a gente espera te ver aí na beira do gramado logo logo. Obrigado, cara, agradeço aí, precisando, estou sempre à disposição. Esse foi o 12º episódio do Desregrados com o ex-goleiro Roberto Volpato. Até o próximo episódio, tchau!